Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal para lhes trazer informações a respeito dos processos de legalização, a respeito dos processos de regularização e também para falar a respeito da situação do tráfego aéreo, do trânsito de pessoas por via terrestre e marítima com entrada em Portugal. Falamos especificamente de Portugal. Nós não estamos falando aqui, não vamos falar a respeito dos outros países da Europa, vamos falar exclusivamente de Portugal, que é o nosso principal foco. Em que pese existirem países que liberaram fronteiras, que recebem turistas, inclusive brasileiros, conforme anunciado, mas isto é cada país, Portugal está numa situação diferente. E, portanto, esse despacho ao qual nós vamos nos referir hoje, ele se aplica ao território português. Portanto, indiferentemente do que fazem os demais, para Portugal a regra vigente é esta que iremos apresentar aos senhores agora. Muito bem, mas antes de entrar no assunto, eu queria lembrar a você que está assistindo este canal pela primeira vez, inscreva-se, dê o like aos nossos vídeos, e marque o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que nada lhe escape. Ou seja, tudo aquilo que aqui é produzido, postado no canal, você será automaticamente informado pelo YouTube. Então vamos lá. Assunto de hoje é o despacho 6326-A/2021. Este despacho entrou em vigor na 0 hora do dia 28 de junho e é válido até às 23h59 do dia 11 de julho. Portanto, no dia 11 de julho, às 23h59, este despacho deixa de ter efeito. Portanto, lá no dia 11, dia 10 de julho, aproximadamente, talvez até dia 9, depende, né, de como o Congresso aqui, o Congresso não, vamos dizer, o Parlamento português irá se reunir e decidir a respeito da renovação e das novas regras. Hoje, 6326-A21. Este despacho ele faz o quê? Ele aprova a lista dos países e das competições esportivas internacionais a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Então vamos lá. Nós lançamos esta semana um vídeo que trata a respeito da resolução do Conselho de Ministros, que é, na verdade, o todo. Este aqui, ele determina pequenas regrinhas que devem ser aplicadas em conjunto com as regras da resolução do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros, por exemplo, não é o órgão competente para realizar, né, a publicação e a elaboração deste despacho. Portanto, o Conselho dita a regra geral e aqui no despacho nós vamos então esmiuçar aquilo que importa e principalmente a relação dos países, os anexos que fazem sempre parte desse despacho. Essa sistemática foi adotada há algum tempo atrás. No início, o despacho vinha com todas as informações relativas aos espaços aéreos, ao trânsito aéreo, marítimo, terrestre, fluvial. Agora não. Agora ele simplesmente se atém a alguns detalhes destas regras gerais. Vamos lá então. O que diz aqui o número 1? Aprovar no anexo 1 ao presente despacho, do qual faz parte integrante, a lista de países cuja origem determina que os passageiros de voos e os cidadãos que se desloquem por via terrestre, marítima ou fluvial devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Portanto, todo aquele que é oriundo, seja por ser natural daquele país ou ter passado por aquele país, ter feito uma escala de alguns dias nesses determinados países que fazem parte do anexo 1, quando chegam em Portugal, precisam ficar 14 dias em isolamento profilático, também conhecido como quarentena. O que diz o número 2? Determinar que o disposto no número anterior é também aplicável aos passageiros provenientes do Reino Unido, exceto
se munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país e que ateste o esquema vacinal completo do respectivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do regulamento da Comunidade Europeia número 726/2004. Muito bem. Vamos ver o que diz o número 3. E aqui é que estão as novidades deste despacho, que isto aqui até agora não existia. Isto aqui é novidade. Número 3. Para efeitos do disposto no número anterior, que é o 2, o esquema vacinal considera-se completo após a toma, letra A, de uma vacina de dose única para as vacinas com esquema vacinal de uma dose. Portanto, se a vacina que o cidadão tomou lá no Reino Unido, ou em outro país, mas especificamente aqui falamos de Reino Unido, e este tipo de vacina é de dose única, então ele estará apto a entrar em Portugal sem maiores problemas. A letra B deste mesmo documento diz o seguinte: da segunda dose de uma vacina contra a Covid-19 com um esquema vacinal de 2 doses, mesmo que tenham sido administradas doses de 2 vacinas distintas. Portanto, se o cidadão tem uma vacina da Pfizer e uma da AstraZeneca, e uma vez que estas vacinas devam ter sido aplicadas em 2 doses, importa dizer que se a vacina da AstraZeneca for de 2, ele tomou uma, e da Pfizer eram 2, ele tomou uma, portanto, ele está com 2 doses, e então ele também estará apto a ingressar em Portugal, conforme a regra do número 2. E na letra C, nós temos a seguinte informação: da dose única de uma vacina contra a Covid-19 com um esquema vacinal de 2 doses por pessoas que recuperaram da doença, se estiver indicado no certificado de vacinação que o esquema de vacinação foi concluído após a admissão de uma dose. Então percebam aqui o seguinte: se, por exemplo, uma AstraZeneca for aplicada em 2 doses, mas este cidadão já foi infectado e recuperado pelo Covid. Agora ele tomou uma dose da vacina e no certificado de vacinação fizer menção a esta situação, ou seja, ele estava infectado, foi recuperado e tomou uma dose. Portanto, se isso constar e for ainda mencionado que esta dose é definitiva, portanto, ele também estará habilitado a entrar em Portugal nos termos deste despacho. Agora, a vigência, conforme nós já falamos, número 7. O presente despacho produz efeitos a partir das 0 horas do dia 28 de junho de 2021 e até às 23h59 do dia 11 de julho de 2021, podendo ser revisto em qualquer altura em função da evolução da situação epidemiológica. Portanto, em que pese nós termos aqui uma data de vigência, isto não é definitivo. Podem haver alterações. Então, se você se encontra nesta situação, com doses de vacinas tomadas ou não, deve então ficar atento. E mais um detalhe que aqui é importante. Tá? Estas vacinas todas, que serão aqui possíveis ou não de serem consideradas como tomadas definitivas, devem observar um critério importante, como falado lá no início, aprovadas pela União Europeia. Se as vacinas que você toma lá no seu país de origem, vou falar aqui de um brasileiro agora, que não é vacina reconhecida pela União Europeia, você não adianta trazer atestado de vacinação, porque chegando aqui ele não vai ser reconhecido. Infelizmente, é assim que funciona. E com relação à lista de países a que nós nos referimos, então nós temos aqui o anexo 1, que diz África do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido. Estes são os 5 países que fazem parte do anexo 1 deste despacho e, portanto, são os países que estão obrigados a fazerem a quarentena, ou melhor, o isolamento profilático de 14 dias assim que chegarem em Portugal. E se forem vacinados, que tenham tomado vacinas reconhecidas. Caso contrário, elas não serão consideradas para efeito de entrada
em Portugal. Feito isto, vamos então concluir o nosso tema dizendo que o Brasil está fora ainda. Não há nenhum indício, nenhuma indicação de que isto mude nos próximos dias, em razão do número de infectados que ainda vem ocorrendo no Brasil e é um número muito elevado. Ainda considerando que as estirpes vão se modificando, portanto, nós já temos várias estirpes diferentes e que elas ainda podem chegar lá, ao Brasil, por exemplo, e tornar o problema ainda maior do que ele já está, nós não vimos nenhuma perspectiva a curto prazo daquela tão esperada abertura para turismo em Portugal. Continua valendo aquilo que foi apresentado lá na resolução do Conselho de Ministros, número 77/2021, da qual nós fizemos um vídeo dias atrás, que coloca o Brasil dentro desta situação, onde nós não conseguimos vir para Portugal sem termos as justificativas necessárias, sem ser considerado viagem essencial. E lá naquela resolução fala das situações que se enquadram dentro, por exemplo, da reunião familiar, que é uma das situações essenciais. Lá está o trabalho, lá está o estudo, lá estão as razões profissionais, lá estão as questões relacionadas à saúde, enfim, todas estas situações que se enquadram como essenciais é que podem vir, e ainda assim, muitas vezes, bem fundamentada por parte daqueles que têm o interesse de embarcar, porque muitas companhias aéreas criam obstáculos, alguns dos quais, inclusive, nada, digamos assim, compatíveis com a legislação que está em vigor, não é? E por este motivo, às vezes o passageiro terá que se justificar e terá que comprovar que ele se enquadra numa daquelas situações. Caso contrário, o embarque realmente poderá ser proibido. E lembrando mais uma coisa, se você se enquadra nessa situação, procure se informar, procure se orientar. Porque a sorte do seu amigo que veio como turista para um país terceiro e acabou chegando até Portugal, porque na realidade o destino dele era Portugal, mas ele veio por outro país, por um, por dois, por três, atravessou e chegou aqui. Bem, se o seu amigo tem esta sorte, sugiro o seguinte, convide ele para inscrever-se no bilhete do Euromilhões, porque quem sabe ele ganha e racha o prêmio consigo. Porque isto é sorte. Isto não é regra geral para todos. Porque vejam, há controles de fronteira, há controles de ingresso em países aqui na Europa. Portanto, nem todos conseguem. A maioria fica barrada aonde? No próprio momento do embarque. A outra grande maioria fica barrada no aeroporto no momento da chegada, porque não apresenta os requisitos necessários da lei para poder entrar em território português. E aí vem os sortudos, que entram por Espanha, por França, por Alemanha, por Croácia, enfim, cada um aí procura o seu destino, procura a sua sorte e tenta chegar até Portugal. Alguns conseguem, outros não. Então, é assim que isto se faz no dia a dia, neste momento e nesta fase de pandemia. A todos vocês que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. Quero lembrar mais uma vez, se você é novo, se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, inscreva-se, dê o like ao vídeo e marque a página do YouTube, lá no sininho, para que você seja automaticamente informado em todos os novos vídeos, em todas as novas oportunidades que nós aqui estaremos postando. Ok? Um grande abraço a todos, muita sorte, muito sucesso e até a próxima.